Senador Renan, mais importante ainda, para mostrar o quanto o Rio de Janeiro sofreu com essa intervenção indevida do governo federal. O ministro Moro, logo após o porteiro, isso é importante porque tem a ver com a pandemia. Tudo isso foi um crescente para chegar na pandemia e dar um golpe final contra mim. O porteiro, uma pessoa simples, prestou depoimento à Polícia Civil. Logo depois, o ministro Moro, de forma criminosa, lamentavelmente, requisita um inquérito para investigar crime de segurança nacional, porque o porteiro prestou um depoimento para dizer que o executor da Marielle teria chegado no condomínio e mencionado o nome do presidente. Se isso é verdade ou não, não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Eu não sou juiz e nem delegado do caso. Agora, imediatamente, o governo do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência em relação a isso, foi a polícia que atuou junto com o Ministério Público e pediu o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o porteiro, que estava como testemunha, recebe uma intimação da Polícia Federal, essa Polícia Federal que, infelizmente, eu não estou reconhecendo, é uma Polícia Federal que vai lá, a requisição do ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República instaura um inquérito para acuar. Qual é a outra leitura que se pode fazer disso? Eu sou jurista. É eminentemente uma acuação da testemunha no curso do processo com um inquérito feito por um Estado democrático, que não é democrático, por um Estado, no objetivo de coagir aquela testemunha. Óbvio, depois disso, o que o porteiro fez? Pegou e falou que não tinha nada a ver, que ele se equivocou, etc. e tal. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública. Vocês não vão fazer a defesa do porteiro? Vocês não vão pedir o porteiro para entrar no programa de proteção à testemunha? O porteiro estava apavorado. Ele não quis mais falar nada, nem entrar no programa de proteção à testemunha. Então, são indícios veementes de que nós tivemos aí atuações de intervenção numa investigação no Estado do Rio de Janeiro e que caracteriza uma série de atos de perseguição a mim, porque eu não me dobro a nenhum tipo de ação ilícita, fui juiz, não admito interferir na polícia, a minha polícia é independente, aliás, a polícia do Estado do Rio de Janeiro. Eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública para não ter intervenção na Polícia Civil nem na Polícia Militar. E, infelizmente, isso desagradou a muita gente. Isabelle, por favor, peça para exibir o vídeo número 1, rapidamente. O controle não foi 100%, porque havia um discurso do presidente da República contrário à pandemia. E uma série de carreatas se iniciaram, uma série de movimentos se iniciaram contrários ao modelo que nós adotamos de isolamento horizontal. Isso tudo resultou aqui no Rio de Janeiro, e acredito eu que também em outros locais do país, num aumento da contaminação, além daquilo que nós gostaríamos que fosse. E no Rio de Janeiro levou ao colapso do sistema. Hoje, praticamente 100% das UTIs estão ocupadas. O presidente da República chegou a pedir a Vossa Senhoria que ficasse contra ou não declarasse apoio ao isolamento? Não, o presidente me chamou de estrume, o presidente me chamou de ditador, me chamou de leviano. Ele fez várias afirmações inaceitáveis que eu jamais faria em relação a ele. Eu respeito o cidadão, eu fui juiz, eu fui defensor público, e mesmo quando era defensor público, entrava no cárcere para defender alguém, eu sempre chamei aquela pessoa de senhor. Porque não adianta nós levarmos esse discurso de que presídio é lugar para se colocar pessoa, como tem um deputado aí que falou, que bandido tem que ser enterrado de pé. No Estado Democrático de Direito, a justiça tem que ser feita, e a justiça restauradora. Eu não acredito numa justiça que não seja restauradora. Então, infelizmente, a postura do presidente foi de isolamento em relação a mim. Não só ele me ofendeu, ele me chamou de estrume, eu não processei, eu não entrei com ação em relação a isso. O presidente
não me recebeu no Palácio do Planalto. Eu vou encaminhar aqui a essa CPI os meus pedidos de requerimento de audiência com o presidente. E a declaração do presidente da imprensa pode buscar dizendo que eu tinha que ser mais humilde. O governador do Rio tem que ser mais humilde. O que ele queria? Que eu me ajoelhasse nos pés dele e implorasse, por favor, senhor soberano, né, me atenda. Então, não foi isso que aconteceu. Eu não tive audiência com o presidente, não pude falar com ele. Tudo que eu pedi ao presidente, ele se recusou a atender e, infelizmente, é uma relação difícil. E vou falar um pouco mais, vou falar mais uma outra questão que nós tivemos o problema. Nessa época que o vídeo está sendo apresentado aí, inclusive eu estava com Covid. Eu estava no Palácio Laranjeiras, trabalhando no Palácio Laranjeiras para poder atender a pandemia e com Covid. O Estado do Rio de Janeiro, ainda sob sua gestão, foi objeto de operações da Polícia Federal. O senhor reconhece alguma materialidade fática das ações? E o senhor já teve a oportunidade de rapidamente falar sobre isso aqui, ou entende que se tratou de operações políticas? Por quais razões? Senador, esta CPI, com os poderes inerentes que tem, é que vai poder investigar isso aí. A pandemia é a pedra de toque do resultado de uma série de atos de perseguição política. Não só em relação a mim, mas em relação a vários governadores. Não preciso aqui relembrar, mas se essa CPI não tem, deve colocar no relatório a representação que foi feita por 9 governadores em face da Procuradora da República, a doutora Lindora. A doutora Lindora, claramente, no ofício encaminhado aos governadores, ela demonstra que ela é parcial no trabalho ministerial, o que é uma violação dos deveres institucionais. Esse requerimento foi encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público por 9 governadores, por conta das perguntas indevidas, no meu sentir, que foram feitas pela Procuradora da República, a doutora Lindora. Em relação a mim, essa CPI é que pode investigar. Agora, aqui nós estamos falando de investigar, aqui atos praticados no curso de uma investigação por uma Procuradora da República. Inclusive, foi aqui já aventada a possibilidade de convocação, mas, no meu sentir, como experiência que eu tenho como magistrado, algumas medidas cautelares precisam ser tomadas antes da oitiva dessa pessoa. Então, a minha sugestão é que essas medidas sejam tomadas em segredo de justiça, evidentemente, junto ao Supremo Tribunal Federal, para saber de que forma se atuou, de que forma se fez. Eu vou falar aqui sem nominar o fato, mas falei reservadamente, que houve conversas ao longo da noite com o ministro do STJ para poder fazer busca e apreensão em estados da Federação. E, assim como nós vimos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao magistrado se reunir até altas horas da noite com quem quer que seja, principalmente do Ministério Público, para tomar decisão, eu acho uma conduta inadequada. Mas, enfim, isso precisa ser, evidentemente, avaliado de uma forma que seja sob segredo de justiça, porque medida cautelar não se toma sem segredo de justiça, a fim de se verificar. Eu tenho todos os indícios de perseguição política, de desvio funcional no exercício da atividade do Ministério Público. Agora, eu, infelizmente, sou vítima dessa história.